Fala, Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje o assunto é o clássico, Cruzeiro e Atlético. E aí, quem será que vai vencer? A galera já tá comentando, né, os comentaristas já estão falando sobre esse clássico, sobre o elenco. Talvez o Bruno Rodrigues aí não jogue o clássico, isso vai ser um problema para o Cruzeiro. Mas também, por outro lado, o Atlético também tá uma fase aí, o Hulk tá numa má fase. Tem outros dois titulares também do Atlético que não vão jogar. Então, vamos ver aí se o jogo vai ser equilibrado ou vai ser um time igual o Cruzeiro foi contra o Grêmio, que eu acho que não vai ser assim, porque o Atlético é um time mais forte do que o Grêmio, mas o Atlético também não vive uma boa fase. Então, vamos ver aí o que vai acontecer nesse clássico. A maioria deles tá dando o Atlético aí como vencedor, hein? Será que o Atlético vai vencer? Espero que não, espero que o Cruzeiro consiga aí sair com a vitória lá de Uberlândia, porque mais uma vez não vai poder jogar no Mineirão, dessa vez por causa de show, não é nem porque vai ter algum jogo lá ou o programa tá ruim, não, é por causa de show no mesmo dia do jogo. Tá desse jeito. Créditos para os donos da bola do canal Band Minas. O link vai estar aqui na descrição. Passa lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Bom, aqui a gente fez um palpite KTO e ficou meio que embaçado. Então vamos rodar de novo agora para projetar sobre quem leva a melhor em Uberlândia no jogo de amanhã. Eu não pipoco nunca mesmo, eu acho que com todos os problemas e turbulências, eu acho que o Atlético vence o jogo. Elton Novaes, sua projeção para amanhã, direto do Parque do Sabiá. Então, eu acho que vai ser um jogo bem complicado para as duas equipes. O entrar em campo depois de uma eliminação como foi, para os dois lados, o Luciano deu uma minimizada na eliminação do Cruzeiro, mas eu não minimizo ela não, porque o Cruzeiro foi melhor que o Grêmio nas duas partidas, então sai com esse peso, sim, com aquele sentimento que poderia ter feito algo ainda melhor na competição. O Atlético, sim, foi uma eliminação dolorida para o torcedor do Atlético e também para os jogadores, quando o Kudê faz as escolhas erradas. E quando a gente pensa a respeito dos jogos que o Atlético teria durante a semana, né, um conjunto dos 3 jogos, que é pensando Copa do Brasil, pensando Brasileiro e pensando Libertadores, dos 3 jogos, o menor peso seria o do Campeonato Brasileiro, apesar de ser um grande clássico, um jogo importantíssimo para os torcedores, mas ele seria o peso menor. O maior peso estaria nos 2 jogos que podem eliminar o Atlético. Um já foi eliminado, que é o jogo contra o Corinthians, e o jogo de terça-feira contra o Alianza Lima, lá no Peru. Então, esses jogos teriam peso, mas mesmo o Atlético tendo que colocar um time alternativo, as peças que o Atlético terá em campo, principalmente por ter poupado titulares no jogo contra o Corinthians, então eu acredito que o Atlético ainda entre com jogadores fortes nesse jogo, principalmente o Hulk, um jogador importantíssimo, o Paulinho também deve jogar, então o Atlético ainda terá um time muito forte. Eu acredito que o Atlético possa vencer essa partida contra o Cruzeiro. Valu, eu gostaria de ouvi-lo, porque nós tivemos os dois desclassificados no meio de semana, mas o Elton chamou a atenção, né? Terça-feira o Atlético tem Libertadores, o Cruzeiro está tranquilo. Isso pode mexer muito na estrutura do time atleticano. Do Cruzeiro é que tem a questão da dúvida sobre o Bruno Rodrigues, mas não mexe tanto na estrutura. E aí? Mas assim, individualmente, né? Se o Cruzeiro não puder contar com o Bruno Rodrigues, é um desfalque muito importante. A gente está falando de jogador que, inclusive, já balançou as redes esse ano no primeiro clássico que tivemos no Campeonato Mineiro, que ficou empatado por 1-1. O Cruzeiro, concordo que até em termos de desclassificação, a desclassificação ela é sempre muito pesada, né, para qualquer equipe. Mas o Cruzeiro conseguiu apresentar um futebol diante do Grêmio, diferente do Atlético, que realmente esteve em uma noite muito infeliz diante do Corinthians. As equipes vão jogar em um campo que ambos não têm costume de jogar, né? O Parque do Sabiá, parece até vi algumas imagens na internet. Aquela questão lá, realmente a gente pode levar em consideração a questão do frio, né? Realmente castiga muito o gramado. Acho que é um jogo com muita cara de empate. O Cruzeiro tem um jejum gigantesco em termos de vitórias no Clássico contra o Atlético. A última vitória no Clássico do Cruzeiro foi em 2021 no Campeonato Mineiro. Mas em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não vence o Atlético desde 12 de junho de 2016.
naquele clássico que o Atlético mandou na Independência, o Cruzeiro venceu por 3-2. Então, praticamente 7 anos que o Cruzeiro não vence, claro, levando em consideração que o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. Ô Valuzinho, eu acrescento ainda uma situação ao que você disse, porque eu concordo em gênero, número e grau. Você concorda comigo? Raro, hein? Olha só. Mas Muito eu discordo. bom. Então, normal. Fizeram as pazes, normal hein? tá aqui A no balança segue A balança equilibrada. segue assim. Uma hora eu concordo com um, outra hora eu discordo de um, normal. Acontece isso o tempo inteiro. Mas eu concordo contigo, só que eu acho que tem uma situação que ainda pesa em relação à eliminação do Atlético. Além do fato de não ter jogado futebol nenhum, aliás, o Atlético não precisava nem entrar em campo para fazer o que fez contra o Corinthians. Tem a questão do Hulk, que é o principal jogador do Atlético. O principal líder técnico e que tem aspectos de liderança no elenco, falar sobre o treinador na entrevista, pós-jogo. Ele dá E não é a primeira declarações bem fortes e que, pra mim, eu pelo menos interpreto que são declarações contrárias ao trabalho do treinador. Ele disse que ele não sabe por que ficou fora, ele disse que tinha condições de atuar. Aí você acha que vai jogar desconhece- menos no jogo contra o Cruzeiro? Cara, jogar menos não, Ah, tá. mas eu acho que existe uma rusga no vestiário. E você que tem 500 anos de jornalismo esportivo, deveria saber que isso influencia sim. Nossa! Então, nessa situação, eu acredito que o Atlético ainda tem um peso a mais de forma contrária a ele. E por isso, eu mudei o meu palpite que a gente dá toda vez com um pouco de antecedência em relação aos jogos. Eu acreditava, até a terça-feira, foi quando a gente deu o palpite gravado, que o Atlético poderia vencer o Cruzeiro. Só que depois de terça-feira, eu acredito que o Cruzeiro hoje, pra mim, sairá vitorioso no Clássico. Ô Lu, eu gostaria de ouvi-lo, até porque, veja você que, e ontem eu falei sobre isso na Itatiaia, o Cudê, ele comete um processo de autossabotagem. Porque os 2 momentos de turbulência do Cudê no Atlético foram causados única e exclusivamente por ele e por mais ninguém. Então, se ele hoje tem uma pressão muito maior, e se para terça essa pressão ficou ainda maior, um resultado que não seja uma vitória, eu acho que até o empate ainda passa batido. Embora eu acho que o empate não é bom para ninguém. Mas se ele empata ou se ele perde, a pressão para terça-feira vai triplicar. Normal, Everton. E assim, pegando todos os fatores do jogo, só primeiro, Everton, eu não disse que a eliminação do Cruzeiro, eu não minimizei a desclassificação do Cruzeiro na Copa do Brasil, eu disse que a desclassificação do Atlético, da forma que foi mais dolorida. Agora, pegando todas as circunstâncias do jogo, o Atlético tem essa questão que o Thiago Fernandes trouxe, dessa situação de bastidores, Hulk, treinador. 2 jogadores importantíssimos estão fora, Pavon e Zarate. O Pavon hoje é o jogador mais lúcido do Atlético, inclusive, não joga. Mesmo assim, o Galo, com as alterações, tem um time mais técnico em comparação com o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro entra com outros fatores também que consegue equilibrar o clássico. Eu diria, Everton, que de 2020 para cá, a gente pegando o pré-jogo, é lógico, quando a bola rola, outras coisas acontecem, mas analisando só o pré-jogo, de 2020 para cá o clássico nunca esteve tão equilibrado. Porque de 2020 para cá, o favoritismo do Atlético era muito mais visível do que vai ser esse jogo sábado em Uberlândia, amanhã, para ser mais preciso. Então, é um clássico mais equilibrado por essas circunstâncias. O Atlético tem um time mais técnico, mas tem a questão do Pavon e do Zarate fora, essa questão do Hulk numa fase ruim e o Cruzeiro tentando ali achar o seu meio-campo. A questão do Bruno Rodrigues também é algo que é uma dúvida ainda, mas acho que vai para o jogo pela importância. Então, a pressão do Atlético é maior em comparação com a do Cruzeiro. O Galo é favorito, um pequeno favoritismo, mas o Cruzeiro conseguiu equilibrar as forças. Posso fazer só uma observação? Claro, Elton, Não, você pode tudo. É a respeito do clássico sendo jogado em Uberlândia. Nada contra Uberlândia, eu gosto demais de Uberlândia, já trabalhei em Uberlândia, mas é só para a gente fazer uma reflexão. Pela primeira vez, o clássico vai ser disputado fora do Mineirão, fora de Belo Horizonte, de uma forma geral, né? Porque tem o Independência aqui também, que recebeu muito bem o clássico entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, Sete Lagoas. Isso foi disputado porque o Mineirão não estava à disposição, foi para Sete Lagoas porque a Independência também não estava à disposição. Dessa vez, para a gente refletir,
O clássico entre Cruzeiro e Atlético, ele não vai ser disputado em Belo Horizonte, no Mineirão especificamente, porque o América vai estar usando o Independência no mesmo horário, por causa de um show. De um show que vai estar acontecendo também na mesma noite de sábado. O sábado, que quando se reserva pensando assim, cara, é um jogo, Cruzeiro e Atlético, que espetáculo, Mineirão lotado, festa das duas torcidas. Não, ele vai estar sendo usado para um show. E por isso que Atlético e Cruzeiro vão estar jogando em Uberlândia. Mas tem um contexto, né, Eltinho? O Mineirão não sabia que o Cruzeiro jogaria lá esse ano. E não sabia mesmo, tanto é que ele fechou as datas dele. Existe um contexto para isso. Quando a gente ignora o contexto, a gente não sabe, a gente simplesmente julga o que aconteceu, o fato do jogo ser em Uberlândia, e ignora tudo que tinha acontecido anteriormente. O Cruzeiro tinha dito ao Mineirão, à Minas Arena, que não jogaria lá nessa temporada. E aí você quer o quê? Que ela espere o Cruzeiro se definir para definir o calendário Mineirão dela? tá correto, Thiago, tá tudo Não, correto. nesse caso específico, Não, eu acho tá que existe um tudo contexto. correto. Ó, Thiago, a questão não é estar correto ou errado. Não. A questão é que existe um contexto. A questão pra e mim o é que tá Elton, correto. o Elton, para reclamar disso, tá tirando a situação do contexto pra mim. Eu até entendo E a eu acho um colocação do contexto Thiago, muito mas importante. O que não pode acontecer é o Mineirão se dizer um palco multiuso, um palco que consegue fazer shows e jogos também. Tem um show sábado e acredito que na semana seguinte o gramado vai estar ainda pior. Imagina. Esse gramado não tem recuperação, É viu? show de. Pra esse ano ele não show tem de música recuperação. eletrônica, todo mundo pulando aquele gramado. Então, o Mineirão gramado que ficou se mais diz, de 100 dias sem que jogos. se diz uma arena Apareceu multiuso, ruim, Elton? que se diz Até o uma fim arena do ano não tem multiuso. recuperação. Então que tem um show, mas que entregue um gramado Não. que seja ok para jogar futebol. Esse ano não o gramado tem é gramado. horrível do Eu Mineirão. vou, O Vitão do Internacional teve uma lesão, tá voltando agora, voltou contra o América por causa do gramado. O Soares foi dar um lançamento no jogo contra o Cruzeiro, foi pegar a bola de primeira, seria um belo cruzamento, a bola quicou antes, a bola bateu na canela dele. E eu diria que o gol que o Henrique Dourado faria, a bola bateu no barro e saiu. Não, ali eu acho que foi mais efeito, mas eu te entendo. Realmente, eu tô Não com o dá. Elton. O gramado, eu acho que não vão conseguir recuperar o gramado. E para mim, o pessoal vai ter que, os empreiteiros aí, sempre que a gente fala do Mineirão, eu faço questão de destacar que não é nada contra as figuras queridas que ali Não. atuam, né? Thiago, aliás, o Comurinha tá indo embora e tal. E nem tão pouco o Samuel, que é o gestor. Ele é pago para gerir o estádio e fazer o negócio prosperar. Mas é pro empreiteiro. Porra, tira a mão do bolso, cara. Põe uma caceta de um gramado sintético aí e aí acabaram os problemas. Senão vai ficar esse lereado aí até quando? Não vai conseguir resolver se meter jogo, evento, jogo, evento, jogo, evento. Aí imagina ano que vem, 2024, daqui a mesma resenha de gramado, aliás, de gramado não, desgramado, Se for desse jeito, é melhor põe Cruzeiro- sintético aí, melhor nem acaba jogar com os lá, problemas. Everton. Se for desse sabe? jeito, é melhor nem o Cruzeiro Eu vou jogar lá. construir um estádio pro Cruzeiro, deixa comigo. É melhor nem jogar Ó, lá. vocês querem preços black, mas E vocês, galera, quem que você acha que vai vencer? Cruzeiro ou Atlético? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixei também o placar. Qual o placar que você acha que vai ser o jogo? Deixa aqui embaixo também. Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.